Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei essa mini aula para a gente falar sobre um assunto importantíssimo e muito recorrente no mercado imobiliário, que é segmentação. Pois é, a gente sabe que durante a pandemia e no pós-pandemia, várias empresas, tanto incorporadoras, como loteadoras, como imobiliárias, foram obrigadas a migrar para outros segmentos. Muitas empresas que atuavam no econômico, diante da dificuldade de viabilizar empreendimentos mais enxutos, começaram a atuar no médio padrão. A gente também viu que muitas empresas fizeram essa migração por oportunidade, visando alguns mercados que tiveram grandes demandas para produtos de alto padrão e até mesmo luxo. Então, diante dessa movimentação entre os segmentos, sempre surge a seguinte dúvida: Flávia, mas o que realmente que determina um determinado padrão ou segmento? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa aula. Eu vou falar para você o que cada padrão, tanto o econômico, quanto o médio, quanto o alto padrão, quanto o luxo, o que identifica, o que determina quais são as características e o perfil do cliente de cada um desses padrões. Então, fica comigo que essa aula vai ser muito interessante e importante para a sua estratégia de negócio. Bem, gente, eu vou começar essa aula falando da importância da segmentação para o mercado imobiliário. Pode ser que muita gente que, olhando de fora o nosso setor, pode achar que o que determina o padrão de um determinado empreendimento é o preço. Mas, no entanto, pensa comigo. Um imóvel de 1,5 milhão na zona sul do Rio de Janeiro é completamente diferente de um imóvel de 1,5 milhão em João Pessoa, por exemplo. Logo, cada lugar, cada mercado e cada ciclo do mercado imobiliário tem uma realidade diferente. Então, não. O que determina o padrão dos empreendimentos não é preço. Pois é, gente, a segmentação do mercado imobiliário é um processo um pouco mais complexo do que nos demais mercados, porque não só envolve o valor, mas também envolve perfil do consumidor, envolve demanda, oferta e vários outros atributos que a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje. Mas eu queria começar a aula de hoje exatamente mostrando para você porque é tão importante que você saiba como fazer uma segmentação correta. Bem, primeiro, quando a gente faz uma segmentação bem definida, a gente consegue personalizar a nossa mensagem, a nossa comunicação para o nosso cliente. Fica muito mais claro compreender quem é o nosso cliente, o que ele deseja, o que ele precisa, quais são as necessidades, quais são os problemas, quais são as dores, para que aí sim a gente consiga montar, né, um discurso, a gente consiga montar uma linha de comunicação coerente, interessante e relevante para este público, para este nicho. Com isso, a gente também tem um aumento, um ganho de engajamento desse cliente. Porque à medida que eu conheço esse cliente, eu passo a me comunicar de forma muito relevante, no momento certo, com as palavras certas, no ritmo certo. Então, a gente ganha mais engajamento. E a consequência da gente ganhar engajamento é o quê? A gente acaba otimizando os nossos investimentos em marketing. Porque quando a gente consegue atingir de forma mais direta o nosso cliente, a gente também consegue economizar a nossa rica verbinha de marketing e não usá-la em ações, em campanhas que não nos trazem muito resultado direto de vendas. Então, eu diria que esses são os três principais motivos para a gente se interessar em aprender a fazer uma boa segmentação. Personalizar a nossa mensagem, aumentar o engajamento com o nosso cliente e otimizar e reduzir os nossos custos de marketing. Bem, gente, segmentação é a gente dividir um grupo específico de consumidores que compartilham de mesmo comportamento, necessidades, né, quando se trata de algum produto ou serviço. No entanto, existem vários tipos de segmentação, e para a gente compreender nessa metodologia, eu escolhi três tipos. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da segmentação demográfica, que é quando a gente utiliza dados de idade, da geração, renda.
Eu vou falar sobre uma segmentação psicográfica, que é quando a gente avalia a estrutura familiar, as necessidades emocionais, o status social dos nossos clientes, né? A questão que entra aqui muito forte, a questão da segurança também. E a segmentação comportamental, que envolve vários momentos da vida daquela família, da vida daquele consumidor, daquele cliente, né? Se é primeiro imóvel, se é um upgrade, se é um investimento, enfim, todo esse comportamento. Então, a gente vai usar como base essas três segmentações para a gente estabelecer características de cada segmento, de cada padrão de imóvel. Então, hoje eu escolhi alguns segmentos residenciais principais, que é onde acaba surgindo a maior quantidade de dúvidas. Então, eu vou falar sobre o segmento econômico, médio padrão, alto padrão e o luxo. Queria deixar claro que existem outros segmentos, eu posso até citá-los ao final da aula, mas eu quero focar a nossa energia, o nosso tempo nesses principais segmentos, que são os principais segmentos do nosso mercado, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre o segmento econômico, porque, afinal de contas, esse segmento, historicamente, representa mais de 50% do nosso mercado imobiliário. Né? Em alguns anos a gente teve essa participação um pouco maior, um pouco menor, mas geralmente fica entre 50%, 60%, 65% de toda a participação, toda a faixa de vendas no nosso país. Então, é um segmento muito importante. Então, neste segmento estão enquadrados todos os produtos que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. E também alguns outros produtos que podem não estar no programa, mas que têm as mesmas características. Então, muitas vezes, eles não são financiados pelo governo, mas são financiados diretamente com as incorporadoras ou até mesmo com as loteadoras. Ok? A gente está tratando de segmento. Então, eu diria que grande parte desses imóveis estão dentro de uma faixa de até 350 mil reais. Isso a depender, gente, é claro, da localização e do mercado. Bem, fato é que, em termos de localização, esses imóveis estão concentrados em áreas urbanas, em desenvolvimento ou com potencial de desenvolvimento. O que isso quer dizer? E eles não estarão no melhor bairro da cidade, eles não estarão no bairro de maior potencial de valorização. Por quê? Porque para viabilizar um imóvel no segmento econômico, o preço do terreno tem que ser um preço baixo, um preço menor se comparado ao preço dos terrenos em bairros mais desenvolvidos. Então, geralmente, eles estão em bairros ou em desenvolvimento ou com potencial de crescimento. No entanto, eles tendem a estar sempre próximos de serviços essenciais, como transporte público, escolas, hospitais, comércio. Essa é uma característica muito comum entre os imóveis desse segmento. Falando um pouquinho do perfil desse comprador, a gente observa que muitos, principalmente quando a gente está falando de empreendimentos Minha Casa Minha Vida, né, ou até mesmo de lotes para com essas características, a gente sabe que grande parte dos clientes são jovens casais, né, e famílias com renda bruta de até 8 mil reais. E geralmente estão adquirindo o primeiro imóvel. A gente sabe que os que têm enquadramento no programa Minha Casa Minha Vida, obrigatoriamente tem que ser o primeiro imóvel. Então, só aí já traça bem o perfil do comprador. Geralmente, essas famílias ou essas pessoas estão em ascensão profissional, então eles não estão tanto no início de carreira, estão em processo de crescimento, conquistando uma situação econômica financeira mais estável. Em quase grande parte, né, em quase maioria, a aquisição desses imóveis é através de compra financiada, seja através de programas de governo, seja através de bancos públicos, ou até mesmo diretamente com incorporadoras ou algumas loteadoras que fazem financiamento direto, mas sempre um financiamento mais extenso, um financiamento mais longo, com onde a gente tem hoje no mercado as menores taxas de juros. Gente, mas é uma coisa importante, que quem já atua ou pretende atuar no segmento econômico é entender que esse cliente, ele é tão exigente quanto um cliente de alto padrão. Pois é, esse cliente, ele valoriza cada centavo. Ele sabe exatamente o que ele quer.
Geralmente, a gente tem muitos casos que é o primeiro imóvel que a família, ele é a primeira pessoa na família a adquirir uma casa própria. Então, esse cara sabe o que ele quer. E ele sabe exatamente dos direitos dele, ele tem expectativas e sonhos, assim como qualquer outro cliente. Portanto, é importante que a gente dê valor, é importante que a gente cuide bem do atendimento e que a gente tenha um atendimento consultivo no intuito de ajudar este cliente a comprar, ensinar esse cliente a comprar, dar a ele todas as informações que ele precisa para tomar uma boa decisão de compra e para que ele fique seguro naquela decisão de compra já tomada. Então, a venda não acaba simplesmente quando assina um contrato. Esse cliente, ele exige um contato contínuo de pós-venda, até mesmo depois da entrega do empreendimento. Então, fica ligado nesse perfil de cliente, que é um cliente que, se você conquistar agora ele desse primeiro momento de vida, desse primeiro imóvel, com certeza tem a chance de carregar um cliente, né? Daqui para frente, e ele vai continuar comprando com você, e assim que ele tiver a oportunidade de fazer um upgrade, ele vai ser fiel a você, desde que você dê valor a essa conquista dele. Em relação a características desses produtos, desses projetos, geralmente no segmento econômico, esses projetos são pensados para atender às necessidades da maioria dos brasileiros. Geralmente a tipologia mais comum é de 2 quartos, de 30 a 45 metros quadrados. Né? Alguns empreendimentos oferecem uma tipologia variada, com suíte ou escritório, mas em geral são empreendimentos de 2 quartos. O foco desses projetos é na funcionalidade. Então, eles têm uma ótima funcionalidade, acabamento simples, como, por exemplo, cerâmica, um porcelanato mais simples, revestimentos apenas nas áreas molhadas, né, algumas paredes com textura, louças e metais mais simples. Geralmente não oferecem customização ou opcionais. É o básico bem feito. É o básico com funcionalidade. Geralmente, esses empreendimentos são empreendimentos com muitas unidades, né? Podendo ou não ter elevador, empreendimentos com maior número de unidades, às vezes oferecem área de lazer completa, com piscina, salão de festa, churrasqueira, academia, e também oferecem pelo menos uma vaga por unidade. Essa tem sido a característica, geral da maioria dos empreendimentos nesse segmento. Bem, outra coisa que eu queria falar, há pouco tempo eu postei isso nas minhas redes sociais, é que o segmento econômico, muitas vezes algumas pessoas se referem ao imóvel econômico como um imóvel de baixo padrão. Eu queria reforçar a importância da gente nunca, da gente esquecer, da gente abominar esse termo baixo padrão. Porque baixo padrão para você é o quê? Para mim é baixa qualidade. Então você não vende baixa qualidade. Então baixo padrão não existe. O nome correto desse segmento é econômico. Bom? E aí agora a gente passa para o segmento de médio padrão. Geralmente os empreendimentos de médio padrão estão, né, localizados em áreas urbanas, próximas de comércio, próximas de escolas, próximas a parques, a áreas recreativas. Esse cliente com essa característica, ele deseja uma proximidade com o seu trabalho ou com o seu bairro de origem. Então, muitas vezes a gente observa uma característica de upgrade nos imóveis de médio padrão. Aquela coisa, eu morei a vida inteira aqui, tive uma oportunidade e melhorei de vida e vou para um imóvel de médio padrão. Então, geralmente, são imóveis que estão em áreas já consolidadas, ok? Esse cliente geralmente são jovens casais, né? E famílias com renda aí a partir de R$ 8.000. Uma parte está comprando o primeiro imóvel, ou mora de aluguel, ou ainda mora na casa dos pais. E a outra parte está migrando de um imóvel econômico, né, que provavelmente entrará como parte de pagamento para este upgrade, para o imóvel de médio padrão. Então, fica um alerta aqui sobre oportunidades que podem surgir para você, empresa que sempre atuou no segmento econômico, já há 10, 15 anos atrás. É provável que grande parte dos compradores daquele empreendimento que você entregou há 10, 12 anos atrás já estejam quase quitando seus imóveis e já estejam prontos para fazer um upgrade.
Se você fez aquilo que eu falei, que é cuidar bem do seu cliente e dar a ele uma boa experiência de compra, você tem aí uma oportunidade de clientes que estão buscando um upgrade próximo ao trabalho ou próximo ao bairro onde eles já moravam, ok? Esse perfil de cliente, ele já está numa situação econômica mais estável. Lembra que o cliente do econômico ainda era um cliente que está em ascensão? Esse cliente hoje ele já tem um cargo de gerência, esse cliente já tem um cargo de supervisão, esse cliente já é um autônomo mais estabilizado. No entanto, gente, esse cliente é um dos clientes que possui o maior índice de endividamento. Porque esse é o cara que melhorou um pouco já de vida, ou que já tem uma vida num patamar mais estável, que colocou os filhos numa escola particular, que tem um carro financiado e uma moto, né? Que faz viagem, faz uma viagem todo ano, paga a escolinha de inglês, de futebol para o filho. Ou seja, geralmente esse perfil de cliente vive ali no fio da navalha. Então, a gente precisa ter ser muito cuidadoso na hora de fazer um plano de financiamento, um plano de pagamento, crédito para este cliente, ok? Esse cliente, eles são muito bem informados. E eles desejam não só ser bem atendidos, isso é praxe, isso todos vão querer, mas também serem tratados com agilidade e eficiência. Tá? Então, eles até costumam contratar decoradores, designers de interior, comprar móveis planejados. Então, também um pós-venda é muito importante para este perfil de cliente. Então, atendimento ágil, eficiente e um pós-venda atencioso, ok? É o que o cliente médio padrão deseja. Esse cliente também é um cliente que ele está preocupado. Ele está começando a conquistar os sonhos dele, os objetivos, principalmente os objetivos profissionais e financeiros. Então, esse cliente tem uma preocupação, um desejo de status e uma preocupação com a validação social. Mas, Flávia, o que é isso? Preocupação com a validação social. É aquele cara que provavelmente, se você for levar ele para fazer uma visita no empreendimento que tem uma área de lazer, a primeira coisa que ele vai pensar é no grupo de amigos ou nos familiares que ele vai chamar para fazer uma festinha ou um churrasco ali, para mostrar o que ele foi capaz de conquistar. E tá tudo bem, não tem nada de mal com isso. Eu acho que faz parte da conquista de quem vem trabalhando duro para conquistar os seus bens financeiros. Então a gente tem que entender isso, principalmente na hora da venda. A gente tem que ter uma certa sensibilidade e usar esse fator de forma positiva para o nosso engajamento, para o nosso poder de convencimento. Vejam bem, segmento econômico, a gente tinha como principal atributo funcionalidade. Já no segmento médio padrão, os principais atributos são conforto e praticidade. Por isso, as tipologias mais comuns são de 2 e 3 quartos, aí variam de 40 a 90 metros quadrados. Eles já oferecem uma opção com varanda, com suíte, com escritório, né? Muitas vezes duas vagas de garagem, ou uma vaga, mais uma vaga de moto. Eles geralmente são projetados com foco no convívio familiar, um acabamento médio, como, por exemplo, um piso de porcelanato, um laminado de madeira, revestimentos em banheiros e cozinha, louças e metais de boa qualidade. E eles podem até oferecer alguns opcionais para atender melhor o desejo dos clientes. Ok? Então, a gente vê que já existe uma expectativa em relação à qualidade de acabamento quando o assunto é médio padrão. Não adianta você pegar um produto econômico, aumentar ele e entregar, né, aumentar a metragem e entregar o mesmo tipo de acabamento. Não é assim que funciona. Geralmente, os empreendimentos de médio padrão é, também possuem muitas unidades. No entanto, aqui já oferece uma gama de atributos, como área de lazer, churrasqueira, academia, salão de jogos, enfim, de uma forma muito mais completa, um lazer mais robusto, um lazer mais completo, ok? Então, a gente começa a observar uma grande diferença do cliente, do econômico para o médio padrão. Já nas casas e sobrados, a gente começa a observar principalmente espaços como varanda gourmet,
quintal, jardim, garagem, né? Muito mais elaborados, muito mais práticos, muito mais de melhor qualidade, né? Então, a gente ainda permanece com alguns imóveis geminados, mas a gente vê que a usabilidade, a gente vê que o que esse imóvel oferece é muito mais do que o econômico oferecido. E aí, minha gente, a gente pula para o segmento de alto padrão. Bem, o que que eu considero como um segmento de alto padrão? São aqueles imóveis que estão em áreas privilegiadas, né? Seja pela proximidade de uma praia, de uma lagoa, de lojas, de restaurantes, de shoppings, ou outras características locais que levam a essa valorização. E geralmente estão nos bairros mais nobres das cidades ou nos bairros com maior potencial de valorização e que tem o potencial também de ter esses privilégios, ok? Então, geralmente, imóveis de alto padrão, a gente muitas vezes tem novos bairros de alto padrão que surgem, no entanto, eles têm essa característica de um dia oferecer também produtos e serviços e um dia a dia também que atenda ao perfil desses clientes. Em relação ao perfil do comprador de alto padrão, a gente geralmente está falando de famílias ou casais que estão fazendo upgrade, raramente é o primeiro imóvel daquela família, ou comprando para uma segunda residência. Aqui entram muitos imóveis, segunda residência, nesse segmento. Né? Esse cliente ele já está numa situação econômica favorável. Muitas vezes eles já possuem outros patrimônios além do imóvel. Ele ocupa cargo de gestão nas empresas, ou são empresários, ou são profissionais autônomos já bem-sucedidos. É um cliente com altíssimo nível de exigência e eles demandam um atendimento personalizado e eles querem se sentir especiais. Então, não só basta o bom atendimento, não só basta eficiência e agilidade. Esse cliente quer se sentir único, esse cliente quer se sentir privilegiado, esse cliente quer se sentir especial. Então, geralmente, esse perfil de cliente é um cliente que busca a autossatisfação e a recompensa. Então, é muito importante que a gente compreenda esse perfil e que a gente saiba também lidar com esses fatores emocionais. Com certeza, grande parte dos clientes de alto padrão contratam designers, arquitetos para a personalização do imóvel e valorizam muito a customização e opcionais. Então, esse realmente é um cuidado que a gente precisa ter na venda e no pós-venda, principalmente. Né? A gente sabe que muitos arquitetos e decoradores são formadores de opinião, e para a gente conquistar esse cliente, a gente precisa ser bem visto também por esses profissionais. E o nosso produto também precisa ser bem valorizado e bem visto também por esses profissionais. Então, os produtos de alto padrão, geralmente, eles são pensados para oferecer exclusividade, sofisticação e alta qualidade. Pois é, gente. Então, geralmente, a tipologia mais comum desses tipos de imóveis são 3 e 4 quartos, a partir de 90 metros quadrados, e aí oferece varanda gourmet, suíte, closet, escritório, né? 2, 3, 4 vagas. São projetados com foco no bem-estar social. Lembra que no médio padrão era no bem-estar da família? Os imóveis de alto padrão devem ser pensados no bem-estar social, não só da família, mas como dos seus convidados também. Acabamento de alta qualidade, como, por exemplo, piso em porcelanato, piso em rocha natural, revestimentos em banheiros, cozinhas, louças e metais de altíssima qualidade, automação, enfim. É muito importante a gente oferecer customização e opcionais para atender ao desejo dos nossos clientes. Então, aqui a gente realmente precisa trazer o que há de melhor, de maior qualidade no mercado. E é isso, gente, que vai fazer a percepção de valor do alto padrão para o médio padrão.
Novamente, muita gente erra achando que alto padrão é um médio padrão maiorzinho. Não é assim, muito pelo contrário. Eu acho que a escalada de valor que a gente dá do médio para o alto é altíssima. Esse cliente já morou em empreendimentos de médio padrão. Esse cliente muitas vezes já nasceu em famílias que já nasceu, já teve uma vida confortável, com coisas boas. Então, a gente precisa realmente, não tem como enganar, a gente precisa realmente oferecer alta qualidade para cima, ok? Geralmente os empreendimentos são empreendimentos com poucas unidades, oferecem áreas de lazer com áreas sociais super sofisticadas, visando receber bem os amigos e familiares em grande estilo. Geralmente a gente também oferece alguns serviços, né, junto ao produto. Então, muitos empreendimentos têm se diferenciado por oferecer alguns tipos de serviço. E quando a gente está falando em casa sobrada, aí a gente não está falando mais de geminado, acabou, ficou para trás. A gente está falando de casas individuais ou em condomínios que possuem quintal, varanda gourmet, piscina, garagens espaçosas, fachadas diferenciadas, ok? Material diferenciado nas fachadas. Então, a gente realmente parte para um outro patamar. E aí, gente, muita gente tem dificuldade em entender o que que é o alto padrão e o luxo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de luxo, e aí vocês vão entender um pouquinho da diferença entre um e outro. E é importante que entendam. Bem, os imóveis de luxo, eles estão em áreas nobres, nas áreas nobres mais valorizadas e privilegiadas, ou que ofereçam uma vista deslumbrante, ou uma posição privilegiada e, principalmente, acesso exclusivo, acesso para poucos, segurança e oferta de produtos diferenciados. Então, não basta estar numa área nobre, ele tem que estar no melhor lugar da área nobre. Não basta oferecer vista, ele tem que ter a melhor vista, ok? A grande diferença de imóveis de alto padrão para o luxo é exatamente esse ou mais, né? Algo que é extremamente exclusivo, não é só para quem quer. Esse sim é para quem pode, tá bom? Então é importante a gente ter sempre isso em mente. Esse cliente, o consumidor de luxo brasileiro, ele geralmente busca a sensação de pertencer a um grupo seleto de pessoas. E ele quer se sentir aceito, como se fosse uma espécie de clube, o clube dos ricos. E luxo, gente, só é luxo se ele pode ser percebido pelo outro. Logo, qualquer preço é justificável pela alta qualidade, design, exclusividade. Ou seja, o céu é o limite, desde que esse valor seja percebido e compartilhado pelos outros ricos. Então, na verdade, a gente é, muitos desses clientes, eles têm itens de coleção, ou de carro, ou de barco, ou de obra de arte, ou tem avião, ou outros itens de luxo, além de outros imóveis. Né? Geralmente, esse cliente tem imóveis de segunda residência, ou na praia, ou na montanha, ou na fazenda. São clientes que conhecem o mundo, conhecem os melhores hotéis. Então, realmente, é um cliente que não dá para não oferecer o que há de melhor, o que há de mais exclusivo, o que há de mais sofisticado. E aí é muito importante que vocês prestem bastante atenção nos dois perfis de clientes de luxo no Brasil. Tá? Existem dois perfis principais nesse seleto clube dos ricos, ok? Os ricos tradicionais, que são aquelas famílias já tradicionais, ricas e consideradas a classe alta e de alto consumo. Esses clientes, eles buscam exclusividade e eles desejam se destacar das demais classes. Então, ele também não quer, ele não abre muito o ciclo de convivência dele. E ele está ali consolidado como um rico tradicional. Né? Ele frequenta os mesmos lugares, ele conhece as mesmas pessoas, ele vive no mundinho dos ricos tradicionais. E aí que a gente parte para o segundo perfil dos ricos,
que são os novos ricos. Esses sim são pessoas que hoje têm um alto poder aquisitivo e que eles desejam ostentar, porque eles acham que eles querem reafirmar a sua nova condição de rico. Então, a ostentação é exatamente isso. Eu sou rico e quero demonstrar que eu estou rico. O sonho dos novos ricos é serem aceitos nesse seleto grupo dos ricos. Então, eles buscam status o tempo todo, eles têm um desejo enorme de ser aceitos pelos ricos tradicionais. Portanto, a compra de um imóvel de luxo é um caminho para essa aceitação. Prestaram bem atenção no que eu acabei de falar? Isso é fundamental você identificar dentro do perfil do seu empreendimento. Se o seu público-alvo são os ricos tradicionais ou são os novos ricos. Flávia, mas eu não posso vender para os dois? É claro que você pode vender para os dois, mas não da mesma forma, não usando os mesmos argumentos. A partir do momento que você entende isso, seus argumentos de vendas são completamente diferentes. Ok? Então, pensa um pouquinho, você que atua no mercado de luxo, pensa um pouquinho sobre o perfil do seu produto, o perfil do seu cliente. Em relação a esses projetos de alto luxo, eles exploram o que há de melhor em acabamento. Então, o acabamento é personalizado, os revestimentos são de altíssima qualidade. Então, esses empreendimentos geralmente eles oferecem opções em mármore, em quartzito, qualquer outro material nobre. Os espaços sociais são amplos, por exemplo, as varandas, sala, cozinha gourmet, precisa ter adega, precisa ter outros espaços que valorizem a convivência social. Os empreendimentos precisam ter quartos espaçosos, banheiros espaçosos, closet, ok? Automação residencial completa e de tecnologia de ponta. Geralmente, os empreendimentos são com poucas unidades, né, e possuem uma tipologia, uma diversidade de tipologia dentro do mesmo empreendimento. Então, oferece cobertura, oferece garden, oferece duplex. Geralmente, ainda, apesar de ser um empreendimento de luxo, dentro daquele empreendimento mesmo, ele oferece algumas unidades também diferenciadas. Oferece área de lazer, piscina, spa, academia e outros espaços que vão privilegiar a privacidade dos moradores. Então, a gente está falando de exclusividade, a gente está falando em áreas que, né, amplificam a vida social desses moradores, mas ao mesmo tempo a gente está falando em privacidade. E é muito importante que você pense sobre isso. Envolve também serviços de concierge, hotelaria, que também é um grande diferencial que tem sido oferecido nos produtos de luxo de hoje. Quando a gente está falando em casas, a gente obviamente está falando em casas individuais ou em condomínios. A gente tem muito esse perfil hoje de condomínios de luxo. Espaço amplos para piscina, quadra, área gourmet, academia, né? Além de garagem, paisagismo diferenciado, fachada, né? É um diferencial de ostentação necessário para esse perfil de cliente. Todos os aspectos dessa moradia, desse imóvel, precisam privilegiar uma vista ou qualquer outro aspecto exclusivo. Ou, por exemplo, um deck para barco, ou uma sauna, a sauna com vista para mata, a piscina com borda infinita, enfim. É predominante que você ofereça algo que privilegie esse principal fator de exclusividade. Então, sempre buscar empreendimentos que conseguem levar ao máximo esse fator exclusivo de privilégio. Então, se eu estou em frente à praia, eu não vou estar simplesmente em frente à praia. Eu vou ter uma baita de uma piscina com a borda infinita, e vou ter serviço, né, de botar a cadeira na praia, e vou ter onde guardar jet ski. Enfim, gente, o céu é o limite, quando a gente está falando de imóveis de luxo. Pois é, gente. Então, vocês viram ao longo dessa aula que antes mesmo de você avaliar o seu projeto, o seu produto, a gente precisa avaliar a característica, o perfil, as necessidades e o comportamento do meu cliente.
porque ele muda ao longo da vida, ao longo que esse cliente vai adquirindo uma posição financeira mais estável, à medida que ele vai alcançando um status maior na sociedade, à medida que ele precisa é, se sentir aceito em um determinado grupo de pessoas e que isso tudo influencia muito a decisão de compra do nosso cliente. Então, é preciso que, na hora de você desenvolver o seu produto imobiliário, que você consiga realmente enxergar para quem é esse produto. Ou se realmente eu estou entregando um produto para essa, esse perfil de cliente. Então, a gente tem duas formas de desenvolver um produto imobiliário ou a partir de um terreno, e aí eu busco que clientes vão ser atendidos a partir deste produto, ou eu identifico uma demanda e desenvolvo um produto para atender essa demanda. De qualquer uma das formas, compreender o comportamento, os desejos, os anseios, do nosso cliente é fundamental. Por isso que você compreender bem a segmentação de mercado é muito importante. Além disso, como se não fossem poucas coisas já, a gente entende que o nosso país tem uma diversidade cultural enorme. Então, cada região tem uma característica diferente e, consequentemente, clientes com comportamentos e desejos diferentes. Vou citar um exemplo: Santa Catarina. Santa Catarina é um mercado imobiliário com diversas características diferentes dentro do mesmo segmento. Se a gente, por exemplo, pegar o segmento de alto padrão de Santa Catarina, se eu selecionar Florianópolis, Balneário Camboriú, pegar ali Itajaí, Joinville, Blumenau, nós estamos falando de 5 mercados dentro de um mesmo segmento que tem clientes com comportamentos, desejos, anseios completamente diferentes. Então é muito importante que a gente entenda essas características e eu espero que essa aula tenha contribuído para que você faça uma reflexão se o seu produto está adequadamente segmentado. Flávia, mas existem outros segmentos que você não citou. Sim, existem, gente, outros segmentos, como, por exemplo, os imóveis populares e pertencentes a programas habitacionais. Ou seja, muitas construtoras estão segmentadas em imóveis populares que o cliente não é o cliente final. O cliente é quem? Os governos, seja ele estadual, seja ele federal, enfim. Geralmente são aqueles imóveis que são cedidos pelo governo para uma população mais carente. A gente também pode considerar aqui em outros segmentos propriedades rurais. E dentro do segmento de propriedades reais tem todo um leque de outros segmentos que a gente precisa considerar. Fazenda, sítio, chácaras, né? Tem uma estratégia comercial completamente diferente que precisa ser considerada. Os imóveis industriais ou logísticos, né? Então, hoje a gente tem muitos condomínios de galpão, condomínios logísticos, polos industriais, que são cada vez mais numerosos do país, especialmente em regiões geograficamente bem localizadas. Então, também é um segmento importante e dentro dele existem outros pequenos segmentos. Os de imóveis comerciais, salas, lojas, casas comerciais, também é outro segmento importante e que exige também uma abordagem específica para cada tipo de cliente. Aqui entram nesses segmentos não só o cliente pessoa física, mas também o cliente pessoa jurídica, entendendo que aí entra um outro processo de decisão de compra, que é por isso que é importante você também conhecer o perfil desse cliente para que você consiga oferecer um atendimento e uma abordagem de venda assertiva. Bem, gente, a gente viu que a segmentação no mercado imobiliário é algo complexo. E por isso, mais uma vez, eu repito que o mercado imobiliário não tem espaço para amadorismo. A gente sabe que até a gente chegar num ponto de um lançamento de produto, a gente passou por várias etapas e que errar na estratégia comercial e na estratégia de comunicação é muito perigoso, se não fatal. Portanto, gente, entender sobre segmentação é só uma pequena parte de todo o processo de planejamento comercial e de marketing de um empreendimento imobiliário. Por isso, gente, que a melhor forma de você encurtar o caminho de sucesso para o seu lançamento imobiliário é procurar a ajuda de um profissional experiente que seja capaz de lhe ajudar a tomar as melhores decisões para que você possa ter o melhor resultado possível no seu lançamento imobiliário, ou seja, para que você possa vender mais no menor período de tempo. Se precisar dessa ajuda,
eu estou aqui para te ajudar. Um prazer, meu nome é Flávia Rossetti, foi um prazer e até a próxima. Tchau, tchau.